Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco polêmico nas discussões de um modo geral, que é sobre a limpeza hepática. Apesar de eu achar que não há necessidade de polêmica, desde que você respeite a decisão da outra pessoa. Porém, como eu não gosto de enrolação, eu sou uma pessoa extremamente direta, eu sou contra o método justamente por não ver nenhuma explicação plausível para a utilização dele. Muito pelo contrário, o que existe é a comprovação do contrário, que não tem eficiência. Eu quero falar para vocês que esse vídeo ele não é baseado na questão de dizer eu me sinto muito bem quando eu faço a limpeza hepática. Eu acredito nisso, eu acredito que você se sinta bem quando faz a limpeza hepática. Eu tenho um amigo que bebe água em jejum 6 da manhã, ele se sente muito bem. Eu tenho outro amigo que faz jejum intermitente que diz que é uma mil maravilha. Tenho pessoas que fazem jejuns religiosos e que se sentem muito bem. Então se sente bem é algo extremamente subjetivo que não vai ser discussão. Mas a discussão é, a pedra ela é realmente retirada de dentro da vesícula? Essa limpeza, ela vai tirar a pedra de dentro da vesícula? E lógico que diante disso nós temos que responder algumas perguntas. Então, tirando a parte de se sente bem, aquele monte de pedra saiu de dentro da vesícula? Eu vi gente que fez 13 vezes, mas saiu 13 vezes aquele volume imenso de pedras. Outra coisa, se a vesícula anatomicamente é muito menor do que aquilo, de onde é que vem aquelas pedras? Se a vesícula do paciente deve estar do mesmo tamanho. Foi feito um ultrassom para comprovar se aquela pedra foi retirada da vesícula ou foi expelida da vesícula após esse procedimento? E se a pedra foi expelida depois do procedimento e foi comprovado por ultrassom, por que tem pessoas que fazem 13 vezes, 14 vezes a mesma limpeza hepática? Então é isso que nós vamos discutir. Essa pedra, ela sai mesmo da vesícula? Bom, é só ficar comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E nesse canal nós discutimos temas da área da cirurgia e curiosidades. E pessoal, quando nós vamos falar de limpeza hepática, nós vamos reforçar alguns temas para que eles fiquem bem embasados. E alguns pontos eles têm que ser levantados. Primeiro, a gente não vai discutir se a utilização da limpeza hepática, do método de limpeza hepática, faz a pessoa se sentir bem, mais leve, com a digestão melhor, uma pessoa mais saudável. Não vai discutir isso, porque eu realmente acredito que a pessoa vá se sentir melhor, porque senão ela não vai repetir tantas vezes aquele procedimento. Mas a minha discussão aqui vai ser a seguinte: aquele monte de pedra, a pessoa faz 12, 13 vezes com quantidades enormes de pedra. Aquilo saiu da vesícula, porque a vesícula é pequena, viu? A vesícula é 50 ml. Aquele monte de pedra, já vi relatos de 100 pedras que foram retiradas durante vários procedimentos. Vieram de onde? E a pessoa faz 10 vezes, continua saindo pedra. E quando é que isso vai acabar? A limpeza hepática tem que ser repetida pro resto da vida? Então é isso que a gente vai discutir. E parando um instante, pessoal, só para mostrar para vocês a vesícula biliar, que eu esqueci de mostrar, e para fazer um comparativo do tamanho da vesícula, olhem meu dedo e olhem o tamanho da vesícula. Agora olhem por onde sai a secreção da vesícula. Essa parte aí tem 3 a 4 milímetros, é extremamente fino e é por aí que sai a secreção e as pedras da vesícula, se tiver de sair. Já aqui eu estou mostrando para vocês as pedras na vesícula real. Isso é uma pedra na vesícula real. Ela tem vários formatos, vários tamanhos, inclusive essas daí são as menores, que são as mais perigosas. Aqui um outro exemplo de pedra na vesícula normal e um outro exemplo de pedra na vesícula real. Agora eu vou mostrar a limpeza hepática, que são essas secreções, esses grumos, esses compostos sólidos que saem. E olhem a quantidade de secreção que sai. Agora imaginem se isso cabe dentro de uma vesícula. Essa aqui é a grande pergunta que eu me faço. Outro ponto, uma pedra pode sim sair de dentro da vesícula e ser excretada nas fezes, mas isso pode ocorrer em duas situações. Ou na situação em que ela sai de dentro da vesícula por ser extremamente pequena, pedras menores do que 4 milímetros, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, totalmente diferente do tamanho das pedras que são excretadas nos relatos que a gente vê na internet, que são essas fotos que eu estou mostrando para vocês, e uma outra situação em que há uma complicação
da vesícula, ou seja, um processo inflamatório tão grande, que a vesícula, pelo processo inflamatório, se gruda com o intestino, nós chamamos isso de uma fistulização, a fim de expulsar aquela pedra por causa do intenso processo inflamatório. Então, pode sair? Pode, mas dessa forma. E eu vou explicar também para vocês que o componente químico da pedra que tem dentro da vesícula é um componente químico completamente diferente daquelas pedras que são excretadas e que já foram analisadas. O outro ponto é que o fato do paciente ter pedra na vesícula não significa que ele tem que operar. Não é isso. Muitos pacientes têm pedra na vesícula, não têm sintoma e, portanto, não têm indicação cirúrgica. Outro ponto que nós temos também que bater é que a vesícula biliar ela é um órgão armazenador. Ela não produz a bile. Quem produz a bile é o fígado. E por que eu falo isso? Porque as pessoas falam que a vesícula é extremamente importante porque ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis. O que ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis é a bile. Quem produz a bile é o fígado, o que é retirado é a vesícula. Se o fígado continua produzindo bile, a bile continua caindo no intestino e continua absorvendo as vitaminas lipossolúveis. Entenderam? Agora, claro, existem pacientes, e isso raramente, pacientes que evoluem com diarreias extremamente intensas após a retirada da vesícula, que podem sim necessitar de uma suplementação de vitaminas. Vocês estão conseguindo entender que tem sempre um lado e o outro, mas vocês vão ver que no final a decisão final é do paciente. O paciente ele é dono do corpo dele, a decisão dele é soberana. Então, o que ele fizer, ele vai colher os benefícios e se for ruim, ele vai colher as consequências. Eu vi muitos relatos com relação à limpeza hepática que eles citam até um grande site médico, que é o The Lancet, que nessa situação eu vejo ser indicado uma grande revista, ou seja, dando um embasamento com a ciência, de que o ácido que contém na maçã ajudaria a dissolver a pedra. Mas na realidade isso não era um artigo original da revista. E posteriormente, por causa dessa mesma discussão, a própria revista The Lancet, em 2005, também foi publicada uma correspondência de um caso clínico, que é esse artigo que eu vou mostrar para vocês, de um paciente que estava evoluindo com fortes crises de pedra na vesícula, que necessitou realizar uma cirurgia de emergência e mostrou essas pedras que ele havia excretado através do procedimento de limpeza hepática. E no resumo, para que não fique um monte de palavra difícil e complexa, eles analisaram essas pedras e viram que do ponto de vista bioquímico, elas não têm nenhum componente que sejam os mesmos de uma pedra na vesícula. Que inclusive essas pedras que estão abaixo, na foto abaixo, é justamente as pedras que estavam no interior da vesícula desse paciente. Vocês podem ver a comparação da pedra que estava dentro da vesícula, que é essa daí, e da pedra que ele supostamente excretou da vesícula através do método da limpeza hepática, que são essas verdes. E que após análise, como conclusão, eles chegaram à conclusão de que esse produto que é excretado não é nada mais do que uma reação química, isso de forma resumida, tá bom? Do que você ingeriu, associado com todo o procedimento que é executado. Ou seja, se você excreta o que você ingeriu, se você fizer a limpeza 100 vezes, você vai excretar as pedras 100 vezes. E aí vem a outra curiosidade. A vesícula biliar, do ponto de vista anatômico, e eu vou mostrar para vocês, ela tem essa capacidade. Se a vesícula biliar tem essa capacidade, como é possível excretar um volume tão grande de pedras que tenha vindo de dentro da vesícula? E se já foi excretado, e muita gente fala que fez o ultrassom depois e comprovou que não tinha pedra, por que que fazem várias vezes a limpeza e várias vezes essas pedras saem? Quando termina o tratamento, quantas limpezas tem que ser feita? É o resto da vida?
Então, no resumo, pessoal, apesar de eu demonstrar que eu sou contra o método e eu não acreditar que as pedras que estão dentro da vesícula não são expelidas por esse método, e eu não estou discutindo se o paciente se sente bem, saibam que se esse método fosse realmente comprovado, ou seja, você tem uma pedra, faz a limpeza, faz o ultrassom e verifica que não existe mais pedra nenhuma, com certeza isso mudaria completamente a forma de tratar pedra na vesícula. Só que você não vê esses artigos em revistas sérias, nem comprovando a eficiência disso. E lógico, vão ter as teorias de conspiração e tudo mais. É como eu falo, a decisão é do paciente. Ele é dono do corpo, a decisão dele é soberana. E eu respeito a decisão, apesar de não concordar, mas eu respeito. Mas a decisão é sua, é do paciente. Então ele decide por uma coisa que pode trazer uns benefícios e ele pode usufruir desse benefício, assim como ele também pode arcar com as consequências. Então, pessoal, meu objetivo nunca é polemizar, é apenas tornar um assunto que as pessoas querem brigar, tornar ele prático. E eu trouxe mais, foi alguns questionamentos para a gente parar e pensar, bom, deixa eu pensar nisso, realmente, será que faz sentido? Inclusive, eu já ouvi relato de pessoas que fizeram 14 vezes. Uma delas expeliu mais de 100 pedras do tamanho de uma ervilha. Então, são coisas que, do ponto de vista anatômico, não bate. A outra que eu já vi comentários das pessoas colocando, dizendo assim, eu fiz tantas vezes e vou fazer de novo. Como se isso fosse algo que fosse agredir o profissional. E, na realidade, não interfere em nada pra gente. A nossa função aqui é trazer informação. E eu nem peço que acredite, mas eu peço que pelo menos avalie, procure informações e, lógico, tome sua decisão. Existe o certo de cada um e o errado de cada um. Pessoal, mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Faço esses vídeos com muito carinho, recebo um feedback muito importante de vocês. Se esse vídeo foi útil para vocês, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu publico vídeos quase que diários e eu recebo a companhia de vocês. Não esquece do nosso Instagram. Lá eu abro caixinha de pergunta continuamente para a gente conversar de forma mais direta.